gente começou o nosso primeiro Nuvencast aqui, o primeiro nesse nosso formato aqui. Mas você não foi cobaia não, viu, pastor? Posso ficar tranquilo, então? Foi um teste experimental também, mas... mas pode ficar tranquilo que você não foi o cobaia. Ó, tem o álcool aqui, mas vamos fazer assim, né, para respeitar as regras, os protocolos. Obrigado por desde já por aceitar, viu, pastor? Obrigado por você ter vindo aqui hoje pra gente... É um prazer estar aqui. Ter esse bate-papo. Mas antes de tudo, pra gente se conhecer também um pouco mais, desde sempre você já sabia que você ia ser pastor? Você tinha aquela coisa de vir dos pais já ou não? Então, eu me converti com 13 anos, né? Dos meus 13 para os 14 anos eu me converti, logo me batizei e já me envolvi na música da igreja. Comecei a me envolver, a tocar na igreja. E com os meus 15, 16 anos, eu engrenei. Peguei mais firme. Sim, pensei que você ia falar que desviou. Não, você não fez isso. Não acredito. Não fez isso. Vai dizer que você fez isso no meio do caminho. Não fiz. Ainda bem, porque toda vez que sempre aparece alguém aqui e fala isso. Eu me desviei. Não, mas não foi o meu caso. Eu peguei mais firme, engrenei. Entrei de cabeça na música dentro da igreja. Legal. E com 18 anos eu já era diácono dentro da igreja. Que isso, mas que velocidade. E com 20 anos eu já era pastor. Que isso, que velocidade. Olha, mas aí, eu acho engraçado o que você está dizendo, porque você falou assim, beleza, eu fui caminhando. Mas você foi um músico, então, ou seja, hoje você como pastor, se o cara errar lá na igreja na hora do louvor, vai estar errado essa nota, hein? Não. É legal isso, porque quase geralmente os pastores não tocam, a maioria deles não tocam. Ele fala, você deu errado essa nota. Mas é músico, né? Sabe ali, né, alguma coisinha? Aquela curiosidade, né? Não sou músico, eu... entrei pela música no ministério, né? Eu era baterista, então eu comecei como baterista, depois... Pensei que era violão, teclado, alguma coisa assim. Daí depois você, pela necessidade da obra, entendi. E você começa a tocar outros instrumentos, daí eu comecei a tocar um pouquinho de violão e por aí foi. Que legal, que legal. Mas logo também eu me inclinei para a palavra, então com 18 anos, com os meus 17, 18 anos, eu já estava... mais voltado para a palavra e menos música, né? Entendi. Então a música, na verdade, foi mais para ajudar. Quando precisava na igreja, toda igreja tem essa necessidade, né? De músicos, essa carência. Daí acaba que o pastor ajuda, né? Se envolve também. Mas aí isso não foi... já vem de um legado dos seus pais. Nós nos convertemos na mesma época. Entende Minha assim? mãe, né? Minha mãe, nós nos convertemos juntos. Mãe... eu achei que eles levaram você, tipo assim, desde sempre. Não. Entendi. Eles, quando eu tinha 13 anos, né, foi a época quando eu me converti, e minha mãe também, a gente conheceu Jesus junto. Então, dali, ela também é missionária hoje, ela é pastora, dirige igreja, mas não é algo que vem de família, né, porque tem famílias que é filho de pastor. No caso dos meus filhos sim, eles já nasceram dentro da igreja, né? Sim. Diferente. Que legal isso. Você acha também que eles vão ter esse mesmo legado? Bom... você que é uma menina, não é? Tem um menino também. Eu tenho um casal, né? Legal. Tem um menino de 17 anos e a menina de 13. De 13 anos. Os dois estão na igreja, graças a Deus. Meu filho é músico também. Daqui a pouco ela segue rumo também. Ela vai fazer alguma coisa, ela vai dançar e ele tocar. Ela já tá alguma coisa eles vão fazer aí. Ela já participa do grupo de adolescentes da igreja, já canta junto. E daqui a pouco pronto, já é líder, aí pronto, começa. É assim que começa, pastor. Mas aí já começa o clã, né? O clã, é verdade, não tem pra onde correr. Mas aí daí em diante, você acha que já começa aquela coisa de você também já escrever? Você já escrevia? Tipo, sei lá, você já escreveu alguns pensamentos seus, você já escreveu alguma coisa, pra hoje você ter essa coisa de, olha, eu gosto de escrever, essa coisa de trazer os seus pensamentos, estudo, tudo. Então, eu comecei a escrever, foi no ano de 2003. Comecei a escrever alguns pensamentos. 2003, foi semana passada, rapidinho. Logo ali, né? Em 2003 eu comecei a escrever algumas coisas, mas coisas assim, de pensamento. Sim. Mas era do meu, deixava guardado, estava lá no meu arquivo. Como muita gente faz, né? Deixa sempre num caderno, em algum lugar. Porque na verdade eu não tinha essa pretensão, né? Mas era algo que eu mostrava para minha mãe, mostrava para a esposa, mostrava para o meu irmão. Daí teve um ano, acredito que foi 2012, eu conheci um rapaz que era dono de uma editora. E esse rapaz, ele precisava publicar alguns livros, né? Ele precisava colocar alguns livros para publicação, para que a editora dele tivesse um determinado reconhecimento. E ele conheceu meu irmão, e foi nessa daí que meu irmão me apresentou esse rapaz e passou para ele o projeto.
falou assim, meu irmão tem algumas coisas lá, de repente quem sabe, pode né? publicar um livro aí e te ajudar, daí um ajuda o outro. E foi nessa. Eles precisavam de um livro a mais para publicar, e foi nessa que eu publiquei o meu primeiro livro. Caramba, e como chama o primeiro livro? Pensamentos e Reflexões. Pensamentos e Reflexões. Aprendendo a lidar com os conflitos da vida. Com os conflitos. E por falar em conflito, isso é uma coisa muito séria, né? Porque assim, tem muita gente que tem também os conflitos internos, né? Muita gente tem, assim, eu acho que a maior parte hoje das pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão, é daquela coisa de não contar com alguém, não falar pra alguém e ter esses conflitos internos, né? Não dizer nada pra alguém, ou até mesmo não procurar ajuda de um pastor, de alguém, ou de alguém da área da saúde mental, né? Exato. Eu acho que isso é... A fase que nós estamos vivendo, esse período de pandemia, isso deixou muito mais claro, né? E a igreja, eu lembro que quando eu sou pastor desde o ano de 2002, que eu comecei a pastorear a igreja, e eu lembro que lá atrás existia um certo tabu, né? Então, os pastores, eles não tinham muita facilidade de lidar com as doenças ligadas ao emocional, à alma da pessoa, digamos assim. Então, se lidava muito orando, expulsando, espiritualizando problemas da alma, quando na verdade são problemas existenciais. Sim, sim. Né? E com o passar do tempo, hoje em dia, a igreja ela já encara com um outro olhar. Né? Ela já tem esse outro olhar, esse olhar clínico também, para a pessoa que tem um problema de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Né? E eu lembro que comigo, quando eu comecei a estudar filosofia, eu comecei a estudar essas questões, né? Eu lembro que quando eu fazia a faculdade de filosofia, eu fiz filosofia clínica, né? Por que tem gente que fala que a pessoa fica doida? Você acha, se o cara for estudar filosofia, ele vai ficar doido. Tem gente que usa esse termo. É porque... Bom, eu sei que você não pegou. Eu sei que você não pegou. É senso comum, né? É senso comum. Por quê? Porque a filosofia leva a pessoa a ter esse senso crítico, né? E muitas pessoas, quando começam a ter esse senso crítico, ele começa a questionar, porque é normal. O homem ser questionador, quando ele começa a entender as coisas com mais clareza. Então, muitas pessoas questionam que quando a pessoa começa a estudar filosofia, ela vai questionar a religião, questionar a Deus, questionar a Bíblia, e aí começam os conflitos. E, de fato, muitos perdem a fé. De fato, isso acontece. Muitos, quando começam a estudar, começam a questionar as coisas, começam a perder a fé. Entendi. Faz um pouco de sentido, verdade. É porque assim, a pessoa também tem que estar preparada psicologicamente para muita coisa, né? Ela tem que estar preparada psicologicamente, porque tem aquele cara que se ungiu a pastor. Eu conheço uma história assim. O cara acordou, ele mesmo pôs a mão nele, se consagrou, ele mesmo. Tipo assim, esquece que tem um estudo, que tem todo um trabalho, um processo antes. Como você falou, poxa, não cheguei do nada. Né? Olha, eu fui diácono, mesmo as coisas acontecendo muito rápido, talvez é porque Deus tinha pressa mesmo na sua vida, sim, né? Eu fui muito precoce, então as coisas foram acontecendo até hoje. Acontecendo muito rápido. Muito rápido. Eu lembro que quando eu comecei a estudar filosofia, meu primeiro dia de aula, primeira vez que eu coloquei o pé dentro de uma faculdade, porque foi minha primeira faculdade também. Ah, sim, você primeiro fez a de filosofia. Fiz filosofia, depois fiz teologia, depois fiz algumas pós-graduações. E eu lembro que quando entrei, meu primeiro professor, um professor chamado Luiz Paulo, e ele dava uma disciplina chamada Introdução à Filosofia. E ele dava aula nesse primeiro semestre, e no último semestre, ele também dava um curso, que era de filosofia contemporânea, onde a gente ia estudar Nietzsche, uma filosofia um pouco mais densa, né? E no primeiro dia de aula, todos os alunos tinham que se apresentar, falar o nome e falar por que se interessou por filosofia. E eu me apresentei no primeiro dia e eu falei que eu era pastor, porque eu já era pastor nessa altura. E eu lembro que ele ficou me olhando, né? E depois que eu me apresentei, ele falou assim, bom, eu quero ver como que vai estar a tua fé. Porque eu vou te encontrar no último semestre. Então, nós estaremos juntos lá. Eu quero ver como vai estar a tua fé até lá. Nossa, mas que palavra de consolo também desse professor, hein? E nós somos que palavra de consolo é essa? Olha, eu quero ver tua fé. Vamos ver até o final, até onde vai dar isso aí. E foi muito legal, porque assim, nós criamos uma amizade muito legal. Ele é meu amigo, professor. A gente conversa até hoje. E a gente soube dessa história, ele tá aqui, pode chegar. Pode entrar. Tô brincando. Se na TV, pode entrar, vamos fazer um reencontro com o professor. Que legal. Gente boa. E a minha fé, ela cresceu, né, com a filosofia. A minha fé, que ele achou que fosse diminuir. Ela ficou mais acentuada. Cara, que coisa, que coisa. É fantástico. Muito fantástico. Mas aí aonde entra a Vale de Bênção?
Bom, nessa história toda. Nessa história toda. A gente está fazendo um documentário hoje aqui com o pastor, um documentário do pastor Luciano aqui, sem querer, entendeu? Um documentário. Mas aí onde entra a igreja em tudo isso? Porque assim, eu Que já tem quase 20 anos também, né? A igreja que eu sou pastor, ela tem 19, né? Nossa! Mas o ministério tem aquela 20. aqui mesmo da Brasilândia. Isso. Que isso, Ali gente, tem tudo 19 isso. anos, é. E eu era pastor de uma outra igreja. Ah, entendi. Eu era de uma outra igreja. Minha mãe, ela já era pastora, ela já tinha o Ministério Vale de Bênção. Né? E ela sempre queria que eu trabalhasse com ela, que eu estivesse junto com ela, mas eu estava numa outra igreja, num outro ministério. E foi muito positivo para mim, porque lá onde eu fui consagrado, lá eu aprendi muito. Era um pastor também midiático, então assim, eu tive várias oportunidades em emissoras em São Paulo, justamente porque ele era um pastor voltado à mídia. Então eu aprendi muito, para mim foi uma escola poder congregar com ele todos esses anos. Tá vendo? Vocês acharam que ele ia falar mal. Você queria sair do lugar falando mal, tá vendo? Não tem como. Tem gente que é assim, tem gente que é assim, tá? Mas não tem o pastor como. faz de tudo e o cara sai falando mal depois. Tem gente que é assim. Você acha que isso também não aconteceu com você? Também Ah, não sim, aconteceu. com certeza. Mas foram anos bons porque eu aprendi muito, sim, né? claro. Sempre E quando eu aprende. vim para Vale de Bênção, eu vim já com uma bagagem, né? Com uma bagagem. Eu vim para trabalhar com a missionária, com a minha mãe. E no ano de 2003 nós inauguramos a igreja, onde eu estou pastoreando até hoje. Caramba, então o ano que vem ainda vai fazer 20. Exatamente. E vai ter uma festão de 20? A gente vai poder ir lá, a Rádio Luz vai poder ir lá fazer uma festa? Na festa? tem que ir, tem que fazer a cobertura. Cara, com tem que- certeza, se a Globo foi lá, a gente tem que ir também. Se você colocar a Globo, tem que falar com a gente também. Ó, mas a gente vai sim, cara. Isso é legal, 20 anos. Poxa, 20 anos não são 20 dias, 20... É uma caminhada, 20 né? semanas... Como eu estou envolvido, eu não percebo, né? Mas às vezes eu paro e penso. Esses dias a gente começou um projeto de uma vaquinha online em prol do nosso instituto, né? Porque, Sim, eu ia chegar lá, ainda bem que você já nós temos o instituto, nós estamos com uma vaquinha online para a gente conseguir uma sede própria para o instituto, né? Legal. Porque é desvinculado da igreja. E eu comecei a fazer as contas, são 16 anos que a igreja faz um trabalho nas ruas. 16 anos. Eu falei, gente, começou ontem. Já são 16 anos. 16, né? É. Às vezes você vai até olhar umas fotos lá e falar, nossa, mas peraí, eu tinha cabelo Eu tinha ainda. cabelo, eu era cabeludo, tinha um black power, né? Eu tinha cabelo ainda. Então faz 16 anos o trabalho que eu faço nas ruas. A nossa casa de recuperação... Praticamente a idade do seu filho. Meu filho tem 17. A casa de recuperação tem 11 anos. Parece que foi ontem que nós inauguramos. Mas é isso que eu acho legal. Porque eu falo assim, o pastor é aquele pastor que só fica dentro da igreja lá. Não, você sai mesmo. Eu vejo isso. Poxa, tem a casa de recuperação, tem o instituto, está sempre entregando a comida. Eu vejo que tem muita igreja hoje que não tem essa coisa da obra social. Tem muito cara que pensa, não, vamos fazer a campanha que vai pegar fogo não sei quantos dias e tal. E esquece disso. Aí chega um cara com fome na igreja, não tem uma coisa para dar. Exatamente. Eu acho legal aquilo que vocês fazem de terça-feira lá da feirinha. A gente entrega de terça, entrega de quinta. É muito legal, é muito Mas legal. Você quer me convencer para ficar na tua igreja? Tu vendo já isso aí? Bom, Tá me convencendo eu tenho um já. teclado lá, Ó, eu tenho um tá me teclado lá te convencendo. esperando. Para de falar isso, tem um piano também. Tem um para. piano. Para de falar isso. Olha, tá me convencendo. Ó, o pastor Cristiano vai ficar doido se ele ver isso. Mas é legal isso. São poucas mesmo as igrejas que fazem esse trabalho. Mas às vezes é porque elas têm medo, porque isso gera mesmo. Não é que gera, né? Na verdade tem um custo muito alto mesmo, eu imagino que tem. E nem sempre é alguém que ajuda, nem sempre tem apoio. Eu sei que também tem doações e tudo. Sim. Mas assim, você começou a fazer esse projeto todo, esse instituto todo, como você falou, já tem 16 anos. Mas você viu essa necessidade também de fazer isso, além da igreja. Você falou, poxa, eu não quero fazer só coisa aqui na igreja, eu quero fazer coisa para fora também. Então, aí começou a surgir. O interessante é assim, são projetos que eu faço já há tantos anos, que a igreja faz, que eu não escolhi fazer. Isso é o primeiro ponto. Você não escolhe fazer um projeto como esse. Vai acontecendo, isso né, ele vai acontecer. Então as coisas foram acontecendo, mas foram coisas que eu sempre tive o desejo, sempre tive a inclinação. Então eu comecei a fazer esses projetos nas ruas. Nós levávamos pão com manteiga, né? Levávamos leite com chocolate, um pouco. Daí nós levamos 100 marmitas, 200 marmitas. Agora na pandemia teve uma sexta-feira que nós levamos 1000 refeições em um dia. Sempre acompanhando. Pois é. Então assim, mas como que isso acontece? Porque o custo é alto.
O custo semanal nosso é altíssimo. A gente aumenta o arroz, o feijão, esse monte de coisa. O gás, o arroz. O gás. O custo é alto e quem mantém são ali os membros da comunidade, são pessoas que ajudam. Às vezes tem um empresário que ajuda com um pouco mais. Alguém fala, pastor, vou dar um arroz hoje, Exato. vou dar uma mistura. Mas o desafio é imenso. Só que é provisão de Deus. Isso é algo que tem que ficar muito claro. Não tem esquema, é provisão de Deus. Então eu lembro que quando a gente começou a fazer esse trabalho nas ruas, começamos a fazer o trabalho com os dependentes químicos, a provisão começou a chegar. As pessoas começam a ver. E de fato, muitos pastores não fazem, por quê? Porque eles enxergam como um gasto. Sim. Como um gasto. Porque você investe um valor semanal que você poderia investir na estrutura da tua igreja e você investe para levar comida para pessoas que você não sabe o nome, que não vão encher a tua igreja, que não vão chegar para você e vão te dar um retorno financeiro e você está investindo. Mas eu acho que isso que é uma visão. Esse é o reino. Esse é o reino, Esse é o reino. Porque você fala assim, pô, tô levando comida para pessoa que eu nunca vi na vida, como você está dizendo. Sim. E não é aquela coisa de, aí eu ganho ele, quando ele chegar aqui na igreja, deixa eu ver, o dízimo dele vai ser interessante. Vai ter um retorno. Ora, a oferta que ele vai dar. Não, você não tem retorno nenhum. Não, nós estamos investindo. Pro próximo aquilo que realmente a Bíblia diz que a gente tem que fazer pelo próximo, né? A gente ajuda dependentes químicos. E a maioria são pessoas que não voltam, que não chegam ali para agradecer. É verdade. Só que Jesus, quando curou 10 leprosos, ele não ficou preocupado se a maioria voltaria para agradecer. Ele fez. Então nós fazemos. E faziam inúmeras coisas. Exatamente. Nós fazemos, entregamos. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade de teologia, a minha faculdade é católica, né, de teologia. Eu lembro que no primeiro dia... minha formação é católica. Nossa, tem tanta coisa para contar sobre isso. Fica aqui, fica à vontade, sobre isso, que é muito interessante. Nossa, vão cancelar o pastor agora porque estudou na católica. Mas é interessante que também tem os livros apócrifos, tem todas essas coisas. Sim, assim, né? mas eu caí na faculdade católica e aprendi muito. E eu lembro que quando meu primeiro dia de aula foi uma aula, aquela aula primeira, aula magna, né? Quem deu essa aula foi o Clodovis Boff. Clodovis Boff. Clodovil Hernandes. É um teólogo chamado Clodovis Boff, que é o irmão dele é famoso, que é o Leonardo Boff, que é o mais famoso dos dois irmãos, padres, né? Esse Clodovis Boff, ele é um teólogo da teologia da libertação, que tem muito essa questão da praxis. Teologia da libertação. Teologia da libertação. Primeira vez que eu ouvi falar. É uma teologia aqui da América Latina que tem essa visão de a teologia prática, que não faz sentido eu pregar Jesus e a pessoa com fome, né? Eles colocam como pecado, por exemplo, você negligenciar a fome do outro. Isso é um pecado, né? Dentro da concepção da teologia da libertação. Eu tenho algumas ressalvas, né? Mas eu concordo muito com aquilo que eles falam em alguns aspectos. E quando eu vi essa aula, eu falei, caramba, eu estou no lugar certo. Agora entendi essa questão da prática, de você ler aquele texto de Tiago, a fé sem obras, e você falar assim, pecado não é só eu mentir, eu roubar, eu me prostituir. Pecado é eu deixar de fazer o bem. Exatamente. Então, que a Bíblia também diz isso. Olha, se você pode fazer e você não faz... Você está pecando. Você está errado. Poxa, como que eu estou aqui com um baita de um lanche comendo, o cara vem, está com fome, fala, não, isso aí eu quero estar largado na rua, não quero saber de nada. Exato. Então eu estou errado. Talvez, claro, né, existe, como a gente fala, existe o pecado, o pecadinho e o pecadão. Mas talvez é até mais errado eu fazer isso do que eu achar que não, errado é só o cara que está falando, errado é só o cara que se prostitui. Mas, pô, é muito mais errado ainda você estar com fome e não alimentar, né? E você vê que existe o pecado da comissão, que é o que você faz, comete, e o da omissão, você deixar de fazer o certo, você fazer o bem. Então, assim, eu comecei a estudar, me aprofundar nisso, escrevi livros também, depois de tudo isso, e as coisas começaram a se ligar. E eu comecei a perceber, não estou aqui por acaso. Porque é uma faculdade que ela tem essa visão. A maioria dos meus professores eram professores da teologia da libertação, que me trouxeram uma concepção muito interessante da forma de ler a Bíblia. E isso foi só me afirmando, me assegurando de que eu estava no caminho certo. De ter uma igreja, de pensar uma igreja que pensa no social.
Então nós, por exemplo, na pandemia, onde muitas pessoas passaram necessidade, passaram fome até, Sim. agora, quando estava mais forte a pandemia, nós atendíamos uma média de 30, 40 famílias e nós começamos a atender 100 famílias. Aumentou muito, né? E Deus foi preparando, foi suprindo. E aumenta também o custo, né, das coisas. Exato. Aumenta pra caramba. E a provisão chegando, porque da mesma forma que nós doávamos muito, muitas doações chegavam. E já teve dia que você falou assim, meu, hoje não vai dar, não vai ter as quentinhas, não tem como fazer, e você se surpreendeu assim? Quase no último momento, então, Deus proveu. É interessante, né? Quando teve a pandemia, quando a igreja ela teve que fechar, isso foi numa quinta-feira, nós estávamos na igreja, recebendo a notícia que nós não tínhamos como fazer o culto presencial. Eu falei, agora? Porque o nosso forte é o presencial, sempre foi. Falei, agora? Daí na sexta-feira, que era o outro dia, nós suspendemos o evangelismo. E naquela outra semana eu fiquei pensando, não vai ter como fazer. E eu lembro que um amigo me ligou e falou assim, o que você precisa? O que você precisa para fazer o projeto? Como que você está? O que a igreja precisa? Quanto vocês gastam por semana? Eu falei, nós gastamos um X valor. Ele falou assim, então vou depositar aqui para você fazer 3 semanas. Então 3 semanas foram supridas. E não paramos. Então a gente só aumentou o número das refeições. Na pandemia, que foi um período difícil, que nós não tínhamos culto presencial, Imagina. o recurso entrava ainda assim para a gente fazer o projeto. Caramba. Não tem explicação. Não tem, né? É coisa de Deus mesmo, não tem o que explicar. Nossa, pastor, que coisa. Eu acho muito bonito. Eu vejo sempre você postando e tudo, e eu acho muito interessante, muito legal essa coisa do trabalho, né? Eu acho muito interessante. Então eu acho isso muito interessante, essa coisa do projeto social. Ó, você viu, tem um café aqui agora, lá, chegando aqui um café. Ah, obrigado, hein? Tá, eu não tomo café, mas eu vou tomar só por causa de você, tá, pastor? Eu não consigo tomar café, acho que sou o único ser humano do planeta que não toma café, não come pastel. Mas você nunca estudou? Como Pastel pode também isso? não? Não, eu sou muito chegado, não. É estranho. Isso, o pastel é mais estranho que o café, né? Não, café. É mais estranho. Mas é porque, sei lá, eu acho ruim mesmo. Mas aí eu vou tomar aqui, ó, um café, o expresso. Nem é com leite. É chique, hein? O café com leite. Mas, pastor, a gente tá falando disso mesmo, da obra e tudo. Mas assim, você já encontra, é uma pergunta boba, mas com uma resposta inteligente. Você ainda encontra muita dificuldade sendo pastor? Tem ainda uma dificuldade ainda? Assim, poxa, às vezes alguém que faz alguma coisa, aí o povo generaliza, né? E você não tem nada a ver com o que o cara fez, alguma coisa assim. Sim. Isso te deixa triste também pra caramba? Então, existem vários desafios para você desenvolver... Eu chique por açúcar, não é? Não, para mim tá ótimo. Ah, então tá. Desenvolver... ele é chique, ele toma sem açúcar, viu, gente? Para desenvolver o ministério pastoral. Várias dificuldades. Entre elas, esse lance da comparação. Porque hoje a gente tem muitos pastores que estão mais fortes na mídia, que são conhecidos no âmbito nacional, até mundial, que não dão um bom exemplo. E acaba que as pessoas colocam no mesmo balaio. Sim. Então você tem que falar, eu sou pastor, mas deixa eu te explicar. Eu não tenho essa visão, eu não penso dessa forma, eu penso diferente. Sim. Então isso também é um dos desafios que a gente encontra. Né? Como eu te disse, eu vim de uma faculdade católica. Sim. Então eu estudei com uma sala de aula onde nós éramos em 50 alunos, e desses 50, 40 estavam estudando para se tornarem padres, os outros eram envolvidos dentro da Igreja Católica. Eu era o único pastor da faculdade. Na verdade, na faculdade eu era o único não católico, o único evangélico que estudava. Que isso? Então você estava num ambiente que as pessoas elas tinham uma imagem sobre o que é ser evangélico, o que é ser o crente, né? Que não é uma imagem que a mídia divulga com bons olhos. Sim. Existem escândalos, existem desvios. Sim. Então eu tinha que... Aqueles que fingem uma coisa e não é, você entendeu? que ficava prejudicando outros. Então em muitos momentos eu tive que explicar. Olha, eu sou pastor, mas a minha orientação ela é diferente. Entendi. Minha visão é outra. Mas conforme as pessoas foram me conhecendo, os professores foram me conhecendo, Sim. as coisas foram mudando. Sim, as atitudes, né, vão mostrando para as pessoas. Senão você também não seria tão requisitado como você é hoje, né? E eu tenho hoje amizade com a maioria deles, 90% Legal. são amigos que eu tenho nas redes sociais, a gente conversa.
Muito bom. E você pensa como daqui para frente? O que você acha que pode acontecer com você daqui para frente? Quais são os seus projetos, assim? Poxa, uma coisa que eu queria muito fazer, que eu ainda não fiz, mas eu acho que eu consigo daqui a um tempo. Tem ainda alguma coisa? Já tem, já, ó, a gente tem a casa de recuperação, tanta coisa que você faz, mas ainda existe alguma coisa que você ainda tem um desejo que ainda não conseguiu fazer? Os projetos que hoje a igreja ela organiza, os moradores de rua, o projeto com os dependentes químicos, são projetos que, como eu disse, né, eu não escolhi fazer. A igreja também não escolheu. Foram coisas que Deus preparou. Sim, e foi nós acontecendo, assumimos né? E abraçamos. A minha noção hoje, o que eu penso acerca disso é crescer, é desenvolver, é fazer com mais excelência o que nós já fazemos. Se a gente entrega 500 refeições, eu gostaria de ter a estrutura e a condição financeira de entregar 1000. Hoje nós temos em São Paulo, existe um dado aí que coloca mais de 25 mil pessoas nas ruas em condição de rua. Né? Existem muitas pessoas em São Paulo que passam fome. Que não é só na Cracolândia, o povo pensa que é só na região do centro, né? É só no que é lógico, no centro tem muito, mas em tudo quanto é canto tem. Sim. No centro não é somente a questão do morador de rua, lá tem um estrangeiro também, que às vezes está aqui no Brasil desabrigado. Lá também tem o dependente químico, né? Tem a própria região da Cracolândia. Então tem várias coisas no centro. Às vezes as pessoas acham que é só o morador de rua. Sim, sim. Não. Ali é um problema muito mais complexo, né? Sim, tem cara que, por exemplo, uma vez eu estava por lá também, num desses projetos, eu estava por lá, o cara era advogado e estava ali. E assim, olha, eu cheguei em casa, minha esposa estava me traindo com uma outra pessoa, e aí eu peguei ela no flagra, fiquei transtornado e fui pra rua e não voltei mais. Cara, então você vê que são histórias e fala, não é possível, o cara fez isso. Tem várias histórias lá. Sinistras, assim, sinistras. Eu já encontrei engenheiro, né? Já encontrei piloto de avião. É mesmo, essa eu não encontrei ainda. Já vi piloto de avião. Então, assim, tem de tudo. Agora, com a questão da pandemia, agravou, porque muitas pessoas não têm família. Não tem família. São pessoas que vieram, às vezes, de outros lugares, não têm família, e não conseguiram pagar o aluguel, não tiveram para onde ir e foram parar na rua. E hoje, se nós falávamos muito daquela região, da Praça da Sé, Pátio do Colégio, mas hoje você vai na Faria Lima, tem morador de rua. Sim, e olha que né, tem os prédios bonitões, e tem morador de espelhado rua. E tal. Então assim, aquelas barraquinhas que a prefeitura tá fornecendo, a prefeitura fornece barraquinha agora. Então assim, o número de moradores de rua... O Davi que é carioca, ele viu isso, ele falou assim, nossa, eu vi que aqui em São Paulo eles ficam na barraquinha e tal. Eu falei, você vê como é chique, né? É chique, eles ficam na barraquinha. Mas assim, eu falei na brincadeira, mas é preocupante, lógico. Mas assim, eles não ficam tão largados, né? Tem as barraquinhas. Mas eu vejo que lá no Rio tem muito menos do que aqui, moradores de rua. Pode ser que eu não tenha percebido tanto. Mas já andei muito também pelo centro do Rio, morei lá durante 1 ano e pouco no Rio de Janeiro. Sim. Mas assim, eu vejo que tinha muito menos do que aqui. Em São Paulo é grave, né? É um problema crônico em São Paulo. E também por ser uma metrópole muito grande, né? Não tem comparação ao tamanho, né? Então, São Paulo, de fato, é muito grave esse problema. Porque... existem muitos que estão na rua por causa do vício, né? Mas muitos não. Muitos, infelizmente, por conta do aluguel, não conseguiu emprego e não teve o que fazer. Caramba. Tem famílias nas ruas. Com documento, tá tudo lá. Ah, mas não consegue pagar o aluguel? Não consegue. Ah, mas não dá para se reinventar? Não dá. Nem sempre dá para se reinventar. Verdade. Porque a gente tem situações que é muito complicada mesmo. A gente ouviu muito isso, né? Tem que se reinventar, mas tem muitos casos que não tem como. O cara não conseguiu. E aí? Como é que faz? Que triste, né? É triste, é um problema crônico. Que a igreja tem olhado. Eu, como pastor, eu tento levar a igreja a ter essa compreensão, né? De olhar para essa pessoa e tentar aliviar, tentar ajudar de alguma maneira. Sim, eu imagino. E me fala uma coisa agora, a gente falou também sobre projeto social, tudo. E os livros? Qual foi o último livro mesmo que você escreveu? Então, na pandemia... Teve um que a gente estava junto lá, que você até falou que eu esqueci agora. Sim, foi assim. Na verdade, eu todo ano, praticamente... lança um livro. Eu lanço um livro, né? Daí, ano passado, ano de 2020, eu não publiquei. Eu não tive muito como escrever. Eu achei que eu teria mais tempo, porque as pessoas estavam em casa, né? A minha esposa trabalhando de home office também. Então, eu achei que eu teria mais tempo. Mas eu vi que não. O meu trabalho aumentou. O trabalho da igreja... Foi dobrado, né? Você ainda dorme?
Eu preciso dormir, né? Você encontra um tempo para você dormir, para você descansar? Eu preciso dormir. Eu tomo medicação, tudo, porque de um cisto que É muita eu tenho. bucha, né? Muita coisa para resolver. Muita coisa. Então o médico fala assim que dormir 8 horas, mas... Aí dorme duas. Daí eu pensei, 8 numa semana, né? Daí eu comecei, eu não consegui... Tem férias, pelo menos? Não, férias, tem dias que eu, uma vez ou 2 vezes por ano, eu tiro alguns dias, né? Mas nunca fiquei um mês fora. O maior tempo que eu fiquei fora foram 12 dias quando eu estive em Israel, que não tinha o que fazer. Ah, você já foi lá? É. Ai, deixa eu ir na próxima vez. Eu sou magrinho, dá pra ficar dentro da mala. Eu ia agora. Dá pra poder ir lá. Ano passado estava marcado. Eu tenho uma curiosidade muito grande de ir. Eu tinha um curso para dar em Israel ano passado. Nossa, Ele foi adiado olha o nível, pra esse gente, olha o ano. nível de convidado. E depois de Israel. Ele foi adiado para esse ano, mas esse ano também não teve como. Não teve como. Mas vai ser ano Mas você passado. falou daquelas caravanas malucas lá ou não? Era, mais ou menos isso. Legal, que legal. Eu tenho uma curiosidade, eu fico pensando na hora que eu chegar lá, como que vai ser? Ah, é fantástico. E deve ser muito bonito ao mesmo tempo, deve ser muito legal. É fantástico. E eles falam muito da tecnologia, essa coisa toda funciona É legal. um país muito, muito impressionante, né? O nível de avanço deles científico, assim, é fantástico. Cara, que Um dos meus livros eu escrevi quando eu voltei de lá. Eu escrevi um livro chamado Os 7 Sinais de Jesus, no Evangelho de João. E eu relato, né, os 7 sinais que João cita, e eu passei nos lugares. Então foi uma experiência fantástica, né? Água em vinho, eu fui em Caná da Galileia, eu conheci o lugar. Quando Jesus ele ressuscita Lázaro, né, João 11, que foi o último sinal, eu estive lá no sepulcro de Lázaro. Então, é um livro bem Mas tem gente interessante. que tem dúvida e fala assim, como que eu tenho certeza que foi ali mesmo? Como que isso é verdade, não foi uma coisa muito inventada? Então, a arqueologia, ela ajuda. Ah, arqueologia. O sistema de arqueologia de Israel é muito fantástico, né? Mas existem lugares que são supostos. São supostos, Sim, né? entendi. Por exemplo, quando você vai no sepulcro de Jesus, existem 2 lugares lá. Existe um lugar que é um lugar que a Igreja Católica construiu uma grande igreja. São 2 igrejas, na verdade. Existe uma igreja pequena e uma igreja construída Entendi. dentro. É uma igreja dentro da Uma outra. é universal, a outra é... Não, uma pequenininha Brincadeira. e uma grandona dentro dela. É impressionante. E lá os católicos dizem que Jesus ressuscitou, né? Então você vai lá, um lugar de peregrinação. O Papa vai lá, beija aquela pedra onde supostamente colocaram Jesus. Entendi. E tem o Jardim do Túmulo, né? Que é onde a tradição protestante acredita que foi. O Cabrini fez uma matéria lá, que ele entrou nos negócios lá e tudo. Será que deve ter um desses aí? Ah, não sei qual que foi, porque eu não... Nossa, depois você vê lá essa matéria aí. Muito interessante. Ele entrou lá nos lugares, então não sei se realmente foi. Então, foi para isso. os evangélicos, onde Jesus ressuscitou, foi nesse Jardim do Túmulo, né? Que é um lugar, é um outro lugar. Fica bem próximo de onde a Igreja Católica acredita que foi, mas não se afirma, né? Não tem como se afirmar. Vai da fé da pessoa. Né? Entendi. Vai da fé. Daí, ano passado eu não escrevi, não tive como escrever, mas eu comecei a escrever ano passado. E eu terminei esse projeto nesse ano. Então, meu último livro foi um livro que eu me inspirei nesse momento da pandemia, que eu falo sobre o encontro com Deus na caverna. Aquela passagem de Davi na caverna de Adulão. Teve um momento da pandemia que eu preguei, fiz uma série de mensagens em cima desse texto. E virou um livro, né? Porque eu enxerguei esse momento de pandemia como também na caverna. Nós ficamos fechados em casa, né? A igreja não podia fazer o culto presencial, as pessoas não podiam trabalhar fora. Até o trabalho também social ficou um pouco mais difícil. Ficou difícil. Porque quem é que ia chegar lá no meio da rua Quem e... queria colocar máscara? e falar com enfrentar eles, nas fazer as ruas. coisas com eles. E eu tive essa experiência. Eu tive pessoas algumas pessoas estiveram comigo nesse momento e foram para as ruas, né? No front ali. Sim. Eu escrevi um livro relatando esse momento, né? E um livro que ficou pronto, eu publiquei ele, lancei ele esse ano. Legal. Em 2021. E como chama mesmo, né? O Encontro com Deus na O Caverna. encontro com Deus na caverna. Ele falou 2 vezes, eu tô ficando louco já. Isso assim, quando você trabalha tanto, fica assim, chega uma hora que fica assim, sei. fica maluco. Ô, pastor, olha, quero muito te agradecer por esse bate-papo. Muito obrigado mesmo que você abriu um espaço para poder falar com a gente. Mas agora é a hora, você pode falar, ó, quem quiser ajudar aí com o projeto, quem quiser comprar o livro, quem quiser ir lá na igreja, agora é a hora. Fala tudo aí pra gente, redes sociais, fala tudo pra gente.
Então, assim, primeiro, para falar comigo, né, para ter o contato comigo, pelas redes sociais, tanto Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Se você procurar Luciana Scala, você me acha facilmente. Scala, lembrando que é ESCALA, né? E você coloca aí, você vai me encontrar. Nós estamos com essa vaquinha online, como já foi dito. Nós estamos com esse projeto de comprar uma sede própria, então nós estamos trabalhando em cima disso. Okay. No meu Instagram tem um link, então se você for lá na minha bio, você vai encontrar o link da vaquinha online e vai ajudar a gente com o valor que você puder. E nós estamos trabalhando para esse ano ainda conseguir comprar essa sede própria. E com certeza vai ficar bem legal. Né? Vai ser interessante isso. Nós vamos na inauguração, hein? Com certeza, desse instituto, hein? Nós vamos na inauguração desse instituto, que eu tenho certeza que vai ser top e vai ser muito bom. Gente, quero muito agradecer também a Style Solar, que é os nossos parceiros aqui. Você acha que a gente também não tem patrocinador? Você acha que a gente não tem essas coisas? Lógico que tem. Todo podcast tem, a gente tem também. A Style Solar, eles mandam muito bem, quer reduzir a energia lá da igreja. Conversa com eles aqui, que tenho certeza que vai ser muito bom. Com certeza. Porque é bom economizar, né? Fala a verdade. Faz bem economizar, faz bem economizar. E nós estamos num período que todo mundo precisa economizar. Exatamente, né? Exatamente. Gente, é muito bom e além de tudo é sustentável também, o pastor. Energia além limpa, de tudo, né? É uma energia muito limpa e muito sustentável. Style Solar, tá aqui no nosso cantinho também. Aqui o site deles, você pode entrar, pode ficar por dentro de tudo da Style Solar. Agradecer sempre aos nossos parceiros. Pastor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Esse podcast está disponível aqui no YouTube, na rádio também está passando aí ao mesmo tempo e também no Spotify, também vai estar lá. Obrigado, viu, pastor, mais uma vez. Grande abraço a todos, Deus abençoe. E você volta aqui quantas vezes quiser. Se tiver um próximo livro, você fala que a gente vai também conversar sobre o próximo livro. Obrigado, viu? É isso, gente. Valeu, até a próxima.